Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Verbo da Vida Zona Norte. Olha só, temos uma palavra poderosa para impactar a tua vida e com certeza você será inspirado por Deus através dessa ministração que a gente vai ouvir agora. Não fica de fora, convida outras pessoas também, nos ajuda dando um like. Por quê? Porque você vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil. Então, fica pronto, pega a tua Bíblia, senta aí e curte essa palavra poderosa para ministrar o teu coração. Amados, como há um poder nesse nome. Quando você descobrir qual é o poder desse nome, amados, não tem cadeias que te prendam. Amém? Pode sentar. Louvor, muito obrigada. Paulo, me ajuda aí. Aleluia, glória a Deus. E hoje a responsabilidade é maior, né? Que eu tô com o meu bispo e a sua esposa aqui, aí a gente fica mais tremendo, né? Então eu entendo quando as meninas dizem assim, que quando o Humberto está sentado, elas estão aqui. Eu estou entendendo agora o que é aquilo. Porque eu digo, minha gente, é Humberto está ali. Elas dizem, não, é diferente. Hoje eu estou sentindo o poder da diferença, né? Mas, amados, essa palavra, né? Com essa palavra, quando você descobre o que ela tem, o que ela pode, né? Então não tem medo, não tem constrangimento, não tem nada que possa impedir o poder dela. E eu me converti, eu acho que eu tinha 24, 25 anos, através da minha sogra, né? E quando eu conheci essa palavra, amados, eu comecei a entender o poder dela. E o que ela pode fazer nas nossas vidas. Então eu vou falar um pouco, mas eu vou contar um testemunho que toda vez que eu vou pregar, eu tenho que falar dele. Porque eu sei que há um poder nessa palavra. Que te liberta, que te cura. E eu disse ao Senhor, Senhor, toda vez que eu for falar. Eu sei que alguns aqui já podem ter escutado, amados. Mas eu sei que algumas pessoas também precisam escutar para ser liberta. Desse poder que há nesse nome. Eu queria que a mídia botasse lá Romanos 4, 18, 21. Aleluia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Até o 21, por favor. O 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amados, estudei em um Deus fiel, que Ele, quando promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. A partir do momento que você começa a crer nessa palavra e saber que ela é poderosa para cumprir, vai acontecer. Eu queria que abrisse na nova tradução na linguagem de hoje. Romanos 4, 18 a 21. Aleluia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Há 100 anos, como é que vai ter um filho, né? E mesmo assim, ele não duvidou, porque ele sabia quem estava falando com ele. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, já velho, já sem condições,
que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não poderia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. É a mesma coisa com você, amados. A sua fé ela não pode enfraquecer por causa das circunstâncias. 21. Porque tinha toda a certeza que Deus poderia fazer o que havia prometido. Não é diferente com você. O que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Tudo aquilo que Ele fez, amados, naquela cruz, Ele deu o seu filho, o seu único filho. Porque eu tenho a certeza, o Senhor conhece os corações, então não adianta eu dizer a você que eu daria meus filhos, eu não daria. Você já pensou eu dar meu filho por um assassino? Jamais. Mas do lado de Jesus tinha. Você já pensou eu dar meu filho por um traficante? Ou seja, o que for, amados, você não daria seu filho. Eu tenho certeza disso. Mas Deus, Ele deu o seu único filho para resgatar a mim e a você. Bota o 21, de nova tradução na linguagem de hoje. Porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Irmãos, quando as circunstâncias começarem a aparecer na sua vida, porque Ele diz que no mundo tereis aflições, mas porém, todavia, ali não para, no mundo tereis aflições e acabou. Vocês têm que se virar e é por conta de vocês. Não, amados. Aqueles que são filhos de Deus, Ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci por você. Eu dei o meu filho naquela cruz por você. Eu não fiz tudo aquilo por meu filho em vão. Há um preço do resgate. Aleluia. Abra lá em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo aquilo que está escrito na palavra, amados, Deus é fiel para cumprir. Só que muitas vezes é mais fácil a gente simplesmente crer naquilo que está acontecendo, naquilo que estão te apresentando, naquele diagnóstico. Mas por que a gente não pega a palavra e crê nela e está feito? Porque mesmo as coisas, Abraão, mesmo as circunstâncias aparecendo contrário àquilo que Deus tinha dito a ele, ele não duvidou. É simplesmente, amados, eu gosto daquela passagem, né, que Josué e Caleb vai, que Deus manda aí os 12, mas 10 volta totalmente ao contrário. A maioria volta ao contrário do que Deus tinha dito. Porque Deus não disse, vá lá e olhe os gigantes, o que tem de ruim. Não, Deus não sabia. Deus sabia. O que foi que Ele fez? Vá lá. E é tão interessante que Ele disse, vá lá. É como se dissesse assim, vá lá e veja se você gosta da terra. Se te agrada. Mas o que os outros vão ver? O que tem de ruim na terra. Mas Deus não sabia que tinha, mas Deus não mandou ele isso. Veja se tem maná e leite para vocês. Vá lá e vê se você gosta. Só que é interessante Josué e Caleb dizer, epa, nós sabemos que tem isso, mas sabemos o que Deus viu que tinha lá para a gente. Então a mesma coisa com você, amados. As circunstâncias podem se levantar diante de você, mas quando você sabe o que tem na palavra do Senhor, né, que Ele é fiel e justo para cumprir o que tem nela, fica com a palavra. Não fica o que o povo está falando, o que as circunstâncias estão mostrando. Você tem que ficar com a palavra. Porque você é filho e filha de Deus. Quando você descobre o poder que há nessa palavra,
As circunstâncias, ela pode vir, ela pode estremecer, mas ela não vai te derrubar. Ela vai abalar um pouco, mas ela não vai te destruir. Porque você tem aqui dentro de você uma convicção que essa palavra funciona. E Deus, Ele é fiel para cumprir. E o que eu mais acho interessante, amados, é que esse é um dos testemunhos que eu vou contar. As suas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus, em todas as áreas. E eu lembro uma vez que, geralmente, eu viajo com as meninas. Eu digo, as meninas são as esposas de pastores. E a gente ia viajar. E graças a Deus, assim, a gente se organizou para cumprir. A passagem comprada, hotel pago, já tudo pago. E Humberto tinha me dado, ia para os Estados Unidos, $1.000. E tranquilo, $1.000 dá para você tranquilo. Mas eu tinha desejo de comprar mais coisas. E eu disse, Senhor, eu queria levar mais. E um dia eu estava na minha casa, deitada na minha cama, e a janela aberta, e quando é o final da tarde, o sol começa a aparecer. Não, era de manhã. E o sol bate lá, né? Era lua, me perdoe. Era lua. E a lua dava para ver bem. E eu fiquei olhando aquilo, né? Eu disse, Senhor, eu queria levar mais. Aí ele disse a mim, irmã, uma das vozes que eu escutei mais nítida. O que você quer? Aí eu olhei assim, eu fiz. Eu quero mais. Ele fez, peça. Quanto você quer? Eu disse, eu quero levar $3.000. Ele fez, peça. Eu disse, amém. E pedi, declarei, pronto, amados, $3.000. Até antes da viagem, faltava 15 dias, eu declarando, falei uma vez e comecei a agradecer. E quando chegou, foi no aniversário da igreja, foi no aniversário da igreja, veio Mark Hanks, que é dos Estados Unidos. E Humberto, geralmente, ele sente no espírito de um certo valor. Porque quantos sabem aqui que aqueles que pregam do altar têm o seu sustento do altar? Amém? E Humberto sentiu o desejo, mas de vez em quando ele muda. O pessoal do financeiro se programa para aquele valor, porque a gente tem toda uma organização financeira, amados, na igreja também. E ele se programa para aquilo. Mas elas já sabem que, de repente, o Espírito fala e Humberto não quer nem saber. Vai e faz mesmo. E Humberto estava com o desejo de dar $3.000, porque o dólar, na época, estava até um pouco alto. E organizando a igreja, tudinho. Mas quando chegou antes, Humberto disse ao financeiro, não, vamos dar tanto. Vai ser um rompimento que a gente vai romper agora, porque o diabo não pode. O diabo não pertence, não tem poder nas nossas finanças, não. E nem na sua. E, amém. Quando a gente foi entregar, né, a oferta a ele, eu não estava na sala, ele mandou me chamar. Chame sua esposa. E a gente estava lá, a Shirla, que era a intérprete, estava lá também. E ele chegou e disse, olha, essa aqui é a primeira vez que eu venho na igreja, essa oferta eu quero dar para vocês passarem férias. Amados, imediatamente veio aquela palavra. E o interessante é que quando Deus falou comigo naquele dia, a moeda da gente, amados, é real. Poderia crer para pedir, Pai, eu quero tantos valores para comprar o dólar. Mas o Senhor disse, o que você quer? Eu disse, eu quero $3.000. Eu declarei os dólares, amados. Eu não declarei real para depois transformar em dólar, não. E naturalmente falando, eu teria que ser feito desta maneira. Em real para me transformar em dólar. Mas Deus é tão fiel que
que Ele me deu em dólar. E muito mais do que eu pedi. Porque eu pedi 3, amados, eu ganhei 5. E na hora veio o Senhor dizendo: eu cuido de você, minha filha. E o pessoal ficou tirando onda comigo. Eu disse: tire, mas os dólares estão aqui, ó. Né? Porque realmente, meu Brasil é em real, mas eu ganhei em dólar. E eu ainda saí, toma aqui, eu não dei assim, né? Mas eu vendia uma, vendia a outra, mas eu ganhei em dólar. Deus é seu pai e Ele cuida de você. Eu queria que abrisse lá em Isaías 53:4. Vamos abrir primeiro em Gênesis 18. Gênesis 18, 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão, acho que até o 15, amém? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Ela duvidando, amados, que Deus tinha dito a ela que ela ia ter um filho. O 14. Acaso para o Senhor há coisas demasiadamente difíceis? E eu queria que me prendesse isso daí, ó. Há coisas demasiadamente difíceis? Amados, há alguma coisa difícil para Deus? Não. Pode ser difícil para a gente. Mas quando a gente começa a ficar mais na parte da dúvida, da situação que você está vendo, da razão, do que da palavra. Porque quando você tiver a convicção da palavra, que ela é fiel e justa para cumprir o que foi dito, não tem mais nada que aconteça, a não ser o cumprimento dela. A partir do momento que você crê que Deus é fiel para cumprir o que te prometera, amados, acabou. E uma das coisas que eu vou contar agora, meu testemunho. Tu traz para mim o... Eu queria chamar o louvor. Minha família vem de uma geração, é até engraçado dizer isso, mas quando eu conto, amados, eu fico olhando assim, eu disse, só poderia ter sido Deus, só pode ser o Senhor na minha vida. Porque, amados, nem aqui eu estaria para te contar isso. E por que você diz com tanta convicção? Porque, amados, é uma coisa tão forte no meu coração, no meu espírito. Eu venho de uma geração de família de câncer de metástase. Metástase que fala, mas cadê os médicos daqui? Meu avô, minha avó, isso por parte de pai, depois eu falo de mãe, certo? Então vamos lá, meu avô, minha avó, 2 tios, 3 primos e meu pai. Então vem a geração aqui, pronto, dessa parte aqui. Minha mãe, minha tia, minha outra tia e minha mãe. Tudo com metástase. E, praticamente, quando você vai no médico, quando você chega lá, ele faz um relatório de você para te conhecer, pessoalmente, né? Câncer na família, aí eu começo. Meu avô, meu tio, meus 2 tios, 3 primos, não sei o que lá. Aí o médico faz assim, né? Não está anotando ele? Aí eu disse, aí na parte da minha mãe, vem minha tia, 2 tias, meu primo, aí começa, minha mãe. Amados, praticamente ele ora, a sentença para mim é morte. Porque, se for na fila, eu estou lá, né? Só que quando eu me converti e conheci essa palavra, em Isaías 53:4, coloca lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores.
e levou sobre si, e nós reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Quando eu descobri essa palavra, eu disse, está feito. Eu pedi para fazer a imagem, eu não sei se a imagem está aí. Tá, a imagem está aí? Não mandou, Thalita? Eu não mandei para tu, né? Pelo amor de Deus. Pega, eu não sei se tem aí a imagem de Jesus na cruz com sangue derramado. Se vocês conseguem para mim. Verso 5. Não, mas eu queria botar a primeira imagem. Coloca o verso 5, por favor. Mas se foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, quando eu descobri isso dentro de mim, eu disse, está feito. Agora tem uma coisa que eu quero dizer a vocês. Essa é a parte que o Senhor fez por mim. Qual a minha parte? Crer na palavra, mas também me cuidar. Amém? Alimentação. Fazer meus exames de rotina. Porque quando eu fui fazer, meu pai faleceu com metástase. 10 dias depois já estava marcado meus exames, eu fui fazer. E a médica, quando começou a fazer a ultra, ela disse, teve alguma coisa? Eu disse, não, meu pai faleceu há 10 dias. Ela fez de quê? Eu disse, de câncer metástase. Ela. Aí o médico começou a tentar procurar mais coisas em mim, né? Mas, amados, eu tinha uma convicção tão grande dentro de mim, que eu já fui lavado pelo sangue. Que eu disse, está feito. E eu vou fazer os meus exames, amados, normal. Sabe por quê? Eu não deixo de fazer, porque eu não quero dar razão ao diabo para nada. Mas eu lembro de uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Thalita, vem me ajudar. Bota aqui para não derramar. Quando eu comecei a entender, isso é um suco de uva, tá, amados? Que há um poder nesse sangue. O que foi que eu fiz? Cada gota de sangue derramada naquela cruz é a minha cura. Cada vez que Jesus derramou aquilo ali, ó, nesse sangue aqui, tudo que tinha da minha herança foi derramado aqui. Tudo que o diabo quis lançar na minha família foi interrompido aqui. Tudo aquilo que o diabo quis dizer, você também vai morrer disso. Eu não vou, amados. A única forma de eu morrer disso é se eu quebrar os princípios. E dizer que essa palavra não funciona. Ela funciona. Ela funciona. E eu tenho a convicção, amadas, que a partir da minha herança para os meus filhos, meus netos, já está feito. É esse sangue aqui, ó, representado, mas é esse sangue de Jesus. É o sangue que Ele derramou na cruz, por mim e por você. É através desse sangue que eu estou liberta. É através desse sangue que minha família foi liberta. Porque só há um poder no nome de Jesus e no sangue. Esse sangue, ele começou a ser, ó. Eu acho que eu botei muito, mas deixa eu refazer aqui para você ver. Segura aqui. A partir do momento que ele derramou aquele sangue, ele começou a limpar todas as minhas transgressões. Tudo que o diabo quis fazer, aquele sangue que ele derramou foi limpo. Ele me deu um sangue novo. Ele me deu um DNA novo. Então naquela cruz, quando ele derramou aquele sangue, obrigada, Thalita. Ele derramou aquele sangue, está feito, amados.
Quando eu vou fazer os exames, eu vou numa convicção do resultado. Quando eu fiz esse exame, logo depois que meu pai faleceu, apareceu umas coisas. Mas eu não fiquei abalada. Eu disse, já está feito. Não tem o que fazer mais. Aí eu fui fazer um exame daquele que entra no ressonância. Ressonância, né? Fui com Cristina. E quando a gente chegou lá, eu não posso ver sangue. Porque eu desmaio. Desmaiei 4 vezes já, tudo bem. Aí eu não posso ver sangue. O que eu faço? Tinha que ser com um contraste. E tinha que botar, né, aqui tudinho. E quando chegou na hora, a mulher não estava. A menina estava lá e não achava a minha veia. E minha veia é fácil de achar. Aí eu quase desmaio. Ficou aquela história. Aí a médica bota os pés para cima, bate. Eu já fiquei tão chateada. Por quê? Primeiro que eu não gosto desse exame. Segundo que eu fui fazer o exame, porque o diabo disse que eu não conseguia entrar naquela máquina. Aí eu disse, pois diabo, eu vou com uma raiva tão grande, mas eu vou entrar naquela máquina e vou te provar que eu consigo. Porque o maior é o que habita em mim, não o que você está me dizendo. E quando tive que remarcar, né, você fica de jejum, você todo cheio de coisa, para entrar naquela bendita daquela máquina. Quando foi, da outra vez que eu fui, eu cheguei na recepção e disse logo, olha, eu não quero aquela menina para tirar minha veia. Aí a mulher olhou assim para mim, eu fiz, eu não vou querer. E ela passou, a bichinha, coitada, mas passou na hora, eu fiz, é essa daí, eu não quero ela tirando minha veia. E a mulher olhou assim para mim, eu fiz, eu não quero ela. Aí mandaram um rapaz lá, que o cara foi bem rapidinho, no instante resolveu. E eu entrei naquela máquina, amados, e comecei a adorar o Senhor. Nada vai achar aqui no meu corpo. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E quando terminou o resultado, aí Cristina chega para mim e faz assim, Cris, ela disse que o resultado sai. Eu fiz, Cristina, para mim está tranquilo, o resultado eu já sei. Porque o resultado foi conforme eu declarei e disse que não ia ter nada. Porque eu não estava interessada nem no resultado, amados. Eu queria provar ao diabo que eu podia entrar naquela bendita máquina. E que não era ele que me dominava, e sim o Senhor. E quando eu entrei naquela máquina, o resultado já estava feito. E a partir, amados, disso eu comecei a ter convicção. Porque nada pode me parar, a não ser eu mesma. Por que eu mesma? A partir do momento que eu não consigo liberar perdão, eu estou dando, né, autoridade ao diabo. Porque eu acredito, amados, a partir dos meus pais. Eu digo meu pai e minha mãe, porque eu conheci mais de perto. Foi falta de perdão que começou a chegar essas doenças todinha para eles. Tanto de uma parte como de outra. Eu posso dizer isso claramente para você. E eu lembro, esqueci da minha irmã, viu? Uma vez meu pai e minha mãe faleceu primeiro, depois de 10 anos, meu pai faleceu. Mas meu pai ligou uma vez para mim e disse assim, olha minha filha, eu queria ver... Eu achei tão engraçado que meu pai não conhecia ainda a palavra. Ele disse assim, eu quero dizer que sua irmã pode ser que esteja com... Ele não queria nem... Engraçado que meus pais não gostavam de dizer o nome câncer. Porque tinha medo desse nome. Amados, eu tenho raiva desse nome. Por mim, eu poderia pegar ele assim e amassar. Porque ele não tem poder na vida da gente, não. E ele simplesmente disse assim a mim, minha filha, se cuide. Porque ele já estava vendo a outra filha. Como se tivesse com um processo também. E simplesmente, amados, acusou uma coisa lá, mas graças a Deus não era. E eu disse, pai, eu tenho uma palavra maior do que isso. Eu tenho um poder que há no nome de Jesus maior do que isso. Mas graças a Deus, amados, pela vida daqueles que querem proclamar a palavra. Eu creio que ele foi salvo, o pastor Ricardo pregou para ele. Antes dele, momentos assim, dele descobrir, quer dizer, ele já estava num processo, né? Mas o câncer pegar metástase, Ricardo pregou para ele, pastor Ricardo pregou para ele. E ele aceitou a Jesus. E eu creio, amados, que eu digo a Humberto,
Humberto, aqueles que morrem com Cristo, está no lucro. E uma coisa, você não sabe que morreu. Porque você não sabe realmente, né? A questão não é quem vai, é quem fica. Se você não estiver firmado com o Senhor, é que pode trazer mais problema. Mas eu quero dizer a vocês, amados, há um poder nesse nome. Há um poder nesse sangue. E quando você crê que a palavra te liberta e te cura, nada pode te parar. Nada pode te segurar. Eu queria que você ficasse em pé. Você vai cantar essa música agora, não simplesmente por cantar, mas, amadas, entendendo que há um poder nesse nome, que há um poder para te libertar, que há um poder para te curar, que há um poder para salvar a sua família, que há um poder para salvar as suas finanças. Esse nome, ele tem poder. Então, gente, que coisa boa, palavra poderosa. Eu creio que você aprendeu muita coisa da parte de Deus. Eu creio que você foi inspirado através dessa ministração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas também eu queria, nesse momento, perguntar a você se você já teve um encontro com Jesus. Se você não recebeu Jesus ainda, esse é um momento oportuno para você entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria orar por você nesse momento. Eu sei que você já pode ter nascido de novo, recebeu Jesus Cristo, mas eu queria que você se juntasse a mim por outras pessoas que agora, nesse momento, estão decidindo entregar a vida a Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que decidiram receber, entregar a sua vida ao Senhor nesse momento, e eu creio que o maravilhoso Espírito Santo está selando no coração dessa pessoa essa decisão de acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna. Glória a Deus, gente! Então eu queria também abrir esse espaço para você que faz parte dessa comunidade na internet, Verbo da Vida Zona Norte. Eu queria lembrar você sobre algo poderoso que é a generosidade. Sabe, irmãos, o remédio para a ganância não é não ter, o remédio para a ganância é generosidade. E o Senhor nós observamos nas Escrituras o quão é importante ser um semeador, plantar as suas ofertas. E a Bíblia diz que isso é tão importante. Deixa eu te mostrar algo bem interessante aqui em Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, ou seja, por meio das ofertas também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, sua oferta, ela tem uma voz. Sabe, irmãos, não é só para efeito de contabilidade, mas isso faz parte do culto. Ofertar, dizimar, é uma adoração também a Deus. E eu queria te convidar para você fazer isso. Não faz isso com tristeza, nem chateado, é melhor você não fazer. Mas se tem alegria no seu coração, depois de ouvir essa palavra, de entender o trabalho que estamos fazendo para glorificar a Deus, com certeza, lança uma semente, né? Coloca o teu dízimo aonde você congrega, mas se você congrega conosco, vai estar aí em qualquer momento, aí, em qualquer lugar daqui da tela, está aí o QR Code, algumas orientações para você fazer o Pix, fazer as suas ofertas. E lembra disso, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então vale a pena Deus aprovar as nossas ofertas. Como é que Deus aprova as nossas ofertas? Dando com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nesse momento eu quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo sendo entregue. Se você vai dizimar por ser membro aqui, tá tudo bem, maravilhoso. Mas se você está assistindo o nosso culto e faz parte de outra igreja, dizime na sua igreja. Então, vamos orar agora nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada homem de Deus, mulher de Deus, que percebe no seu espírito fazer isso com alegria, semeando uma semente, colocando suas ofertas diante de Ti, Senhor, no reino do Espírito,
muito e fazendo esses bons depósitos. E creio também, Pai, naqueles que têm decidido ser dizimista, reconhecendo os princípios da Tua palavra e glorificando o Teu nome nesse momento. Eu oro, Pai, e declaro bênção sobre a vida de cada um deles e sabemos que tudo que o homem semeia, ele vai colher. Então, gente, que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Shalom! E mais uma vez o encontro de empreendedores foi um sucesso. Recebemos 2 palestrantes que são case de sucesso e a ministração do nosso pastor Rodrigo Albuquerque. Confere agora um resumo de como foi este momento. E neste sábado, o Culto Up tem a honra de receber uma ministra poderosa, Rebeca Nascimento. Se você não quer ficar de fora, eu te convido neste sábado, às 7 horas da noite, aqui na igreja Culto Up. E neste domingo, celebraremos a vida do Senhor em nós através da Santa Ceia. Essa celebração acontece no domingo pela manhã às 10, à tarde às 5 horas e à noite às 7h30. Vem cheio de expectativas. E já deixa registrado aí, todo primeiro domingo do mês, que é o dia de Santa Ceia, em todos os cultos, manhã, tarde e noite, estaremos arrecadando alimentos não perecíveis aqui no estande do Verbo Solidário. Essa é a forma de você participar desta ação. Então não esquece, hein? Traz sua doação para que você possa alavancar mais ainda essa ação. Verbo Solidário, você faz parte dessa história. E o Conectados está selecionando mais casas para participar desse projeto da nossa igreja. Se você tem uma casa, um espaço que está disponível para receber os irmãos uma vez no mês, você pode passar aqui na central de informações, deixar teu nome, teu número de contato e o endereço da sua casa, que com certeza alguém vai entrar em contato com você caso sua casa seja selecionada para participar deste projeto. E olha, falta muito pouco para finalmente celebrarmos os 18 anos da nossa igreja. A sua igreja está chegando à maioridade e nosso coração se alegra tanto por festejarmos mais um ano de vida desta visão que nasceu no coração de Deus. E para participar deste momento com boas sementes nesse solo fértil que é a sua igreja, você pode pegar o seu envelope da oferta aqui no pátio, no estande do Glória Maior. Não fica de fora e vem junto celebrar com a gente.